Eu agora chamava os senhores deputados Alexandre Quintanilha, Duarte Marques, Porfírio Silva, Luís Monteiro, Ana Rita Bessa e Miguel Tiago. Agora, senhores deputados, é a vossa vez. Bem, muito boa tarde a todos. Eu não vou repetir aquilo que o chair do Congresso ou da reunião vos disse e também vou ser muito breve pelas mesmas razões. Temos muita honra e muito gosto em ter aqui conosco representantes dos 5 grupos parlamentares maiores do Parlamento, o deputado Duarte Marques, que representa o PSD, o deputado Porfírio Silva, que representa o PS, o deputado Luís Monteiro, que representa o Bloco de Esquerda, a deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, e o deputado Miguel Tiago, que representa o PCP. A ideia de juntar estes deputados é para cada um deles vos dar um pouco uma visão do que eles pensam que possa vir a ser a ciência e os contributos da ciência no futuro. Eu gostava de deixar de usar a palavra ciência e começar a usar a palavra conhecimento, porque é mais vasta e engloba também a ciência e é um pouco isso que está aqui a ser debatido pela enorme riqueza dos temas que foram incorporados nesta grande reunião. Para a Comissão de Educação e Ciência do Parlamento, eu gostava só de referir que nós temos 3 grandes desafios que não são só da nossa Comissão, são de todos os Parlamentos e que é um trabalho que é contínuo e que é essencial para o bom funcionamento da máquina legislativa. Os 3 desafios que eu identifiquei como talvez os mais importantes são, primeiro, nós produzirmos políticas que sejam baseadas no conhecimento robusto e naquilo que a gente sabe hoje. Isto nem sempre é fácil, porque o conhecimento avança a uma velocidade enorme e, portanto, nós estarmos ao par daquilo que conhecemos não é fácil acompanhar, mas é esse o objetivo daquilo que são os projetos de lei e os projetos legislativos que nós desenvolvemos. O segundo grande desafio é termos a noção que a noção de risco significa coisas muito diferentes para muitos de nós. O risco e a nossa noção de risco dependem de 3 grandes fatores. O que se sabe versus o que não se sabe, portanto tem a ver com a informação. O segundo grande fator que influencia a nossa visão do risco é a visão que nós temos do mundo. Se achamos que o mundo é uma estrutura robusta, estamos dispostos a arriscar muito mais do que se acharmos que é uma estrutura frágil. E eu iria provocar-vos dizendo-vos que cada um de nós nesta sala é um pouco esquizofrénico, porque há certas áreas em que a gente acha que o mundo é muito robusto e outras em que achamos que é muito frágil. E isso faz com que a nossa forma de olhar para o mundo seja muito diferente para cada um de nós. E o terceiro grande desafio é a necessidade de explorar as interfaces. Eu disse isso logo na primeira intervenção que fiz no Congresso, porque eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é explorar aquilo que está nas interfaces das grandes áreas do conhecimento, entre a arte e a ciência, entre a biologia e a física, entre a engenharia e o teatro. Há variadíssimas coisas. E, de facto, esse também é um grande desafio para a nossa Comissão e para todas as comissões no Parlamento, porque as comissões estão muito viradas para dentro. Nós temos poucas iniciativas no Parlamento que sejam trans-comissão. E, como todos sabem, não há coisas mais interessantes do que ter pessoas da saúde a falarem com pessoas da economia, da ciência, da educação, ou pessoas da agricultura a falarem com pessoas da engenharia ou das ciências sociais
ou pessoas de muitas áreas diferentes. E, portanto, esses são os 3 grandes desafios que eu acho que todos temos. E, tendo feito esta breve introdução, eu agora pedia a cada um dos deputados se pudessem manter as suas intervenções o mais curto possível, porque, por causa do futebol, eu chamava o deputado Duarte Marques. Começo eu? Sim. Boa tarde a todos, muito obrigado. Queria agradecer o amável convite que fizeram ao Parlamento. Eu tinha aqui um discurso escrito para falar, mas acho que não vale a pena. O discurso de hoje quer ser rápido como o Ronaldo e sólido como, espero, o Pepe na defesa, para podermos todos ir para casa mais cedo. Mais cedo ou horas, pelo menos. Mas eu queria dizer apenas o seguinte sobre esta matéria, cumprimentar os seus membros do Governo, obviamente, e os organizadores, mas dizer-vos que a Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República tem sido uma casa amiga da ciência. Eu estou no 2º mandato e nos bons e nos maus momentos acaba sempre tudo naquela comissão. Porque quando está a correr mal é lá que vão cair as primeiras queixas, quando está a correr bem também é lá que vão apresentar as melhores novidades e aquela casa tem estado sempre aberta para a ciência. Eu acho que isso é indiscutível, apesar de muitas vezes concordarmos ou discordarmos. Também é verdade que o Parlamento, muitas vezes, e isto é uma meia-culpa que eu faço, não sei se os meus colegas me acompanham ou não, mas muitas vezes discutimos mais as politics do que as policies. E o tempo político e o tempo parlamentar, se calhar às vezes discute-se mais ciência num café de ciência que é organizado do que propriamente as políticas de ciência, porque estamos muito preocupados em perceber o que é que foi feito para trás e para a frente, se gastámos menos ou mais que os outros, e nunca se avalia se gastou bem, se gastou mal. E esse exercício era útil de ser feito. Mas devo dizer que, na minha opinião, a política de ciência, na opinião do PSD, não deve ser disruptiva, não deve ser imprevisível. Isso deixamos para a ciência. Mas as políticas públicas de ciência devem ser mais estáveis. Eu devo dizer que é normal reconhecer que nos últimos 20, 25 anos a política de ciência em Portugal democratizou-se, massificou-se, teve grandes resultados, através de várias políticas consecutivas nesse sentido, e que o seu rosto mais visível foi indiscutivelmente o professor Mariano Gago. Mas depois há uma fase que é necessária, depois da massificação, que é da qualidade, do apuramento, da depuração da política, não é da ciência, é da política de ciência, para quem conseguirmos ganhar mais competitividade. Eu acho que o rosto dessa primeira fase foi o ex-ministro Nuno Crato. Se não tivéssemos tanta discussão política sobre esta matéria, se calhar veríamos as coisas com outra abrangência e, sobretudo, com outro distanciamento. Eu devo dizer que acho que é o caminho que é preciso fazer, não só pelas dificuldades financeiras. Eu devo recordar que até o orçamento aumentou sempre até 2008, 2009, depois baixou até 2013 e começou a aumentar outra vez em 2014. A ciência não passou ao lado da crise financeira, obviamente. Mas acho que há uma alavanca de crescimento que o país pode ter é por este caminho. Eu registro com muito agrado de olhar para a bancada e ver aqui 2 ministros, o da Ciência e o da Economia, porque o da Economia depende muito do sucesso da ciência. Eu acho que uma das grandes fragilidades que o nosso país ainda tem, apesar disto não ser simpático para toda a gente, é a nossa incapacidade de conseguir transferir mais conhecimento das universidades e dos politécnicos, dos centros de investigação, das unidades de investigação, para as empresas. E também as empresas, muitas vezes, não estão preparadas para o receber. Esta também é uma grande verdade. Porque o nível de incorporação de doutorados nas empresas também é muito baixo, acho que é cerca de 3%, e isso é importante ser combatido. Eu acho que há um caminho a fazer, há um caminho de estabilidade, há um caminho de discussão que é preciso acentuar, mas não podemos deixar de reconhecer que há o desafio da qualidade. E basta ver aquilo que aconteceu nos últimos anos, em que Portugal, se ao longo de vários anos foi um contribuinte líquido da política europeia de investigação e desenvolvimento, desde 2014 deixou de o ser. Portugal passou a receber mais do que contribuía. E isso aconteceu porque os centros de investigação, porque os nossos investigadores tiveram mais qualidade, tiveram mais sucesso, conseguiram buscar mais financiamento ao estrangeiro do que acontecia antes. E basta ver os resultados deste quadro comunitário, comparando com o anterior, e vê-se que os vossos centros, os vossos projetos, têm mais acolhimento lá fora, competem melhor, têm mais sucesso, e, portanto, é um caminho que eu acho que está a ser feito. Se pusermos de lado a espuma política, se calhar percebemos que houve um momento importante de massificação e há um momento de apuramento que é fundamental, porque na ciência não pode haver nem maus, nem médios centros, têm que ser todos muito bons ou excelentes. Eu acho que esse é um caminho que pode ser feito se houver, se calhar, menos politics e mais policies a serem discutidas. E devo dizer, só para terminar, porque estamos em casa, que é um privilégio para a Comissão de Educação ter hoje em dia um presidente
como o professor Quintanilha, que nos orgulha a todos, discordamos às vezes, mas na maioria das vezes estamos de acordo e é bom ouvi-lo sempre. Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao deputado Porfírio Silva. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer a oportunidade de intervir nesta conferência em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu escrevi e vou ler para me manter dentro dos tempos que nos tinham sido atribuídos. O plano de atividades da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência previa a realização durante este ano de uma conferência sobre o estado da ciência em Portugal. Propusemos essa iniciativa conscientes da necessidade de acolher no Parlamento um momento de reconciliação da política com a comunidade científica. Contudo, ao sermos informados da possibilidade de prescindirmos da realização da Conferência Parlamentar a favor da nossa participação neste Ciência 2016, todos concordámos imediatamente nessa opção. Nem sempre acontece, mas hoje sabemos que decidimos bem. A largueza e diversidade do programa, os números e a qualidade da participação, o interesse dos painéis, mas também das demonstrações e exibições de pósteres em paralelo, fizeram deste Ciência 2016 um sucesso assinalável. Depois de um período em que o poder político experimentou a estratégia da razia institucional, usando o refrão da excelência para descartar instituições e fragilizar a comunidade científica, este reencontro era muito necessário. Sinto-me aqui numa linha de fronteira entre duas condições. Obviamente, estou aqui como deputado e nessa condição teria querido assistir, por exemplo, às sessões sobre ensino experimental e ciências e tecnologias para o Atlântico, porque estão claramente relacionadas com desafios societais que se encontram com a ciência, quer no que concerne aos objetivos de uma melhor educação para todos, quer no que toca à contribuição da ciência para uma ambição de desenvolvimento do país. Mas não posso, nem quero, esquecer a minha condição de investigador. Como investigador em Filosofia da Ciência, gostaria de ter podido assistir ao painel sobre Filosofia da Ciência e da Tecnologia. Ao mesmo tempo, tendo dedicado os últimos anos de investigação ao que chamo as sociedades artificiais e ao papel social dos robôs, gostaria de ter podido assistir ao painel sobre robôs de nova geração, onde teria tido a ocasião de voltar ao contacto com projetos que conheço de muito perto. A diversidade de áreas e problemas científicos que foram abordados neste Ciência 2016 interessa-me também na perspectiva política, na perspectiva da ligação entre ciência, sociedade e democracia. A pluralidade não importa só à política. A pluralidade, ou melhor, a pluralidade assumida como valor positivo, portanto, o pluralismo, importa à política democrática, mas importa também à ciência. Se eu tivesse tido tempo de estar nesta conferência do princípio ao fim, gostaria de ter assistido às sessões sobre novos desafios da física, investigação em educação, redes, dados e sistemas complexos. Um dos projetos de investigação mais estimulantes em que participei cruzava o olhar dos sistemas biológicos com o olhar dos sistemas sociais com instituições, mas também gostaria de ter assistido à sessão Memória, Identidade Nacional e Construção do Futuro, bem como ao painel de Economia e Finanças com o tema Crises e Regulação. É que o pluralismo na ciência não está de modo nenhum desligado do pluralismo social e político. Por isso falei do painel sobre crises e regulação em economia, para evocar o facto de uma certa ortodoxia económica ter, como um dos seus efeitos, certas práticas políticas cujas consequências são sentidas por todos e não apenas por cientistas. Um dos traços mais significativos deste Ciência 2016 é a valorização do pluralismo na ciência, com espaço e tempo para as mais diversas áreas do conhecimento. Esperamos que isso signifique que, desta vez, ficou para trás a desvalorização, por exemplo, de certos segmentos das ciências sociais e humanas. Porque o pluralismo encontra sempre novos desafios, como exemplificou a seu tempo a sociobiologia, que foi, em larga medida, uma tentativa para retirar legitimidade epistemológica às ciências sociais e humanas. Ou como exemplificam hoje algumas correntes da economia que, para usar uma expressão da filósofa Nancy Cartwright, têm uma tendência imperialista que consiste em pretender constituir-se como uma teoria do tudo no mundo social, com exclusão de todas as abordagens alternativas. E, na verdade, as consequências políticas, económicas e sociais dessa ortodoxia não são separáveis dos problemas epistemológicos que nunca deixaram de lá estar.
e, também por serem estas preocupações minhas, sublinho muito positivamente o pluralismo visível neste Ciência 2016. Sabendo-se que sou deputado do PS, ninguém estranhará que eu seja um apoiante das políticas públicas que estão a ser conduzidas pelo Ministro Manuel Leitor. Precisamente por isso ser expectável, não vale a pena vir aqui desfiar o rol das iniciativas do Ministério da Ciência que valorizamos. Quero mesmo assim fazer 2 sublinhados. Em primeiro lugar, num plano mais estratégico, é fundamental que se tenha voltado a assumir que o investimento público em investigação e inovação é fundamental. Aqueles que, por ideologia, desvalorizam o investimento público deveriam olhar com mais atenção para a realidade. Quando se trata de investir em investigação, desenvolvimento e inovação, a despesa pública incentiva a despesa privada e o desinvestimento público arrasta o desinvestimento privado. Infelizmente, os últimos anos mostraram a face pior dessa realidade. O investimento público em ciência caiu cerca de 200 milhões e o privado caiu cerca de 330 milhões. Se as políticas públicas fossem desenhadas com base em conhecimento, estes erros poderiam ser evitados. Como investigadores dos processos de inovação têm mostrado, muitas das inovações com maior impacto económico têm origem em investigação científica de base apoiada pelos governos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, seja nos mais famosos produtos eletrónicos de grande consumo, seja no setor farmacêutico ou nas biotecnologias, por exemplo. A investigação básica é, comparativamente, muito pouco feita pelas empresas, que se interessam mais pelo desenvolvimento de resultados produzidos pela investigação apoiada pelo investimento público. Hoje, temos um ministro que sabe isto e que atua politicamente dotado desse conhecimento. Em segundo lugar, num plano mais imediato, quero sublinhar o forte apoio que nos merece a política do Ministério da Ciência para o emprego científico. Este governo não faz milagres. O país não ficou rico de repente. Os recursos não se tornaram superabundantes. Mas há uma forte determinação do governo e do Partido Socialista em combater a precariedade laboral em todos os domínios. O combate à precariedade é, desde logo, uma questão de dignidade da pessoa, porque o trabalho não é uma mercadoria a par de outras mercadorias. O trabalho é a própria pessoa em ação. O respeito pela dignidade do trabalho é o respeito necessário pela própria dignidade da pessoa. E por isso, com as limitações que são as do país neste momento, valorizamos a iniciativa do Ministério da Ciência e do Ensino Superior em ter colocado à negociação um regime de contratação de doutorados que evite que estes sejam bolseiros eternos, ganhem já alguma estabilidade contratual e beneficiem dos direitos que um trabalhador deve ter garantidos. Sabemos que ainda decorre a negociação. Confiamos que ela possa chegar a bom porto e permitir um avanço significativo para muitos membros da comunidade científica e para a própria produtividade da comunidade científica. Termino agradecendo de novo a oportunidade para nos associarmos a esta realização e felicitando todos aqueles que contribuíram para a sua concepção e concretização. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Quero, antes de mais, cumprimentar a todos os presentes, dar os parabéns à organização, obviamente também cumprimentar o Dr. Carlos Salema, que está aqui connosco neste painel, e cumprimentar, obviamente, os meus colegas deputados e deputada que hoje estão aqui connosco. Eu acho que é importante, nos 5 minutos que nos deram para falar, que não tornássemos este espaço um mero debate político-partidário. Eu acho que vocês têm vindo a assistir do ponto de vista do debate sobre a ciência e isso, mas acho que é mais produtivo se nós, em 5 minutos, que também é sempre um exercício difícil, conseguirmos traçar a visão mais profunda do que é para nós uma política para a ciência, para o conhecimento e uma visão de futuro. Para mim e para o Bloco de Esquerda, parece-nos que é importante, antes de tentar traçar uma visão alargada para o futuro, fazer uma reflexão sobre os últimos anos. E quando eu digo uma reflexão sobre os últimos anos, não falo
apenas e só do último governo, nem falo apenas e só de Portugal. Falo do momento em que a Europa e o mundo está a viver e, nomeadamente, do que as chamadas políticas da austeridade podem representar a médio prazo para a própria concepção de sociedade que nós queremos. E essas mesmas políticas da austeridade não têm apenas um fim, um objetivo direto nas contas públicas, nas finanças públicas, na gestão da dívida. Elas impõem uma nova visão, uma nova velha visão do que deve ser o Estado Social, do que deve ser a organização social e, mais concretamente, do que deve representar o papel do Estado em políticas públicas para a ciência e para o conhecimento. E quando falamos do papel do Estado para as políticas públicas da ciência e do conhecimento, não podemos esquecer que, mesmo dentro do quadro de desinvestimento profundo que sentimos nos últimos anos, há um claro também esvaziamento, se lhe pudermos assim chamar, daquelas áreas que não conseguem, no imediato, representar uma valorização económica ou financeira. E eu acho que a ciência e um debate sobre a ciência no futuro, obviamente tem de contar, e isso é estratégico para o país, com uma visão que relacione a investigação científica com a economia e com as várias indústrias, mas tem ao mesmo tempo de resgatar a ideia de que o conhecimento científico não tem de ter uma mera visão imediatista para políticas financeiras. O conhecimento é só por si uma mais-valia social e, numa visão de Estado Social moderno, é um espaço privilegiado de troca de conhecimento e de troca de experiências. E eu acho que isso é uma dificuldade, às vezes, ainda maior do que conseguir aumentar as verbas para a ciência e para o conhecimento, como sentimos este ano. E finalizo dizendo que é obviamente com gosto que vejo, obviamente, o Ministro do Ensino Superior, da Tecnologia e da Ciência connosco, obviamente também o Ministro da Economia, mas seria importante que pudéssemos também contar com outros ministros, nomeadamente o Ministro da Cultura, que pode ter um papel fundamental na relação entre o que é a ciência, o que é o conhecimento, o que são as artes, a literatura, as ciências sociais e humanas e a investigação científica. Falta-nos esse debate que me parece muito importante para que o futuro não seja apenas discutir o peso da dívida pública nas contas, mas seja discutir o porquê do peso da dívida pública nas contas do país. Obrigado. Obrigado, Luís. Eu passava agora a palavra à deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por agradecer o convite que foi dirigido ao CDS através da Comissão de Educação e Ciência e dizer-vos, talvez não saibam, nós na Comissão de Educação e Ciência somos presididos pelo professor Quintanilha, a quem tratamos regimentalmente por Sr. Presidente, e o Sr. Presidente tem um cumprimento escrupuloso do tempo e, portanto, eu estou treinada para cumprir o tempo que me foi pedido sob pena de fortes maus-tratos regimentais. E, por isso, eu vou ler, mais por causa disso, que é para garantir que vou cumprir o tempo e não ter represálias noutras reuniões. E agora não há desculpa, podem começar a contar. Li na newsletter desta iniciativa que o Ciência 2016 procura ser uma montra do que se faz em Portugal, aberta tanto aos cientistas como ao público em geral. Eu não gosto muito da palavra montra, porque parece que é uma coisa que nós não podemos tocar. E eu diria que é mais do que isso, que o Ciência 2016 é como se fosse um close-up, é como se tivesse sido posta uma lupa gigante em cima da realidade que, para o público em geral, no qual eu me encontro na maior parte do tempo,
está muitas vezes como uma coisa oculta, que não é compreendida, ou então é compreendida como uma coisa estranha às nossas vidas cotidianas. E nestes 3 dias, que eu infelizmente por causa dos trabalhos parlamentares não pude assistir ao vivo, mas sempre que pude, e se calhar não devia dizer isto, mas fui a correr ao Facebook ver as sessões que podia, foi plenamente evidenciada a amplitude da ciência que acontece aqui em Portugal, que toca às mais variadas dimensões do que somos e fazemos, desde a saúde à agricultura, a inclusão social ao território, o mar às nanotecnologias, desde a música e do design às finanças e à economia, passando pelas neurociências, robótica, química aplicada à indústria alimentar, entre tantas outras que seria muito difícil elencar em 5 minutos. Mas também ficou claro, parece-me, que a ciência tem desafios próprios, seus. A ciência é o conhecimento, não era o que eu devia dizer, não é? Que precisa de trabalhar sobre si mesma no que respeita a saber comunicar-se para fora da comunidade científica, que tem que robustecer a sua capacidade e as suas estratégias para a angariação e gestão de projetos e respectivos financiamentos, que é vital reforçar os laços entre as universidades e os centros de investigação e o tecido empresarial para ganhar tração. E, finalmente, que é essencial continuar a procurar patamares de excelência, tendo a Europa e o mundo, e não apenas Portugal, como benchmarks. Até porque, ao contrário de outras áreas, nas quais eu estou mais habituada a lidar, como seja o ensino não superior, em que o fator local tem ainda um peso preponderante, já não se pode falar de ciência em Portugal, mas antes da ciência ou do conhecimento português inserido, articulado, integrado, integrador da ciência europeia e da ciência mundial. A ciência portuguesa não cabe nas nossas fronteiras. As fronteiras de um país como Portugal não podem conter a ciência que é realizada pelos portugueses que circulam física ou virtualmente pelo mundo. De resto, as sessões que ocorreram estes 3 dias ilustram isso mesmo, com a participação de inúmeros oradores estrangeiros e de vários portugueses que vivem fora do país ou que, mantendo-se cá, integram equipas internacionais. Por isso, o mérito desta iniciativa foi este, o de desvendar um território vasto, um setor ativo que atrai e mobiliza muitas pessoas qualificadas, que, ao contrário do que às vezes pensamos, não está fechado nas universidades ou em laboratórios, que talvez seja dos setores mais comunicantes com o mundo e que, por isso, tem condições para fazer progredir o nosso país num caminho de qualidade, método e inovação. Agradeço, por isso, em nome do CDS, mais uma vez a possibilidade de participar, ainda que fugazmente, aqui, e reafirmo, com dobrada convicção, o nosso empenho em apoiar e promover este campo da ciência e da excelência em Portugal. Cumpriu. Muito obrigado, Ana Rita Bessa. Cumpriu perfeitamente. Eu agora passava a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP. Muito obrigado. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar todos os participantes e agradecer o convite que foi dirigido aos grupos parlamentares, incluindo o Partido Comunista Português, e dizer-vos que vou desde já fazer um esforço para cumprir os 5 minutos, mas é um grande esforço. Eu, antes não trouxe uma intervenção escrita e, portanto, vou tentar dar uma visão daquilo que é a perspectiva do Partido Comunista Português para a política de ciência e tecnologia em Portugal, mas antes disso gostava só de vos deixar 2 notas, uma é um facto e a outra é mais ou menos uma questão para enquadrar a minha intervenção. Nós estamos a gastar qualquer coisa por ano, qualquer coisa como 8.700 milhões de euros em juros da dívida. Juros, não é amortização de capital, são juros da dívida, portanto só em juros. O que ascende a mais de 5% do PIB. Estamos a gastar anualmente cerca de, em investimento público, 0,6, acho eu. 0,6 já esteve melhor, agora está no 0,6, talvez neste último orçamento tenha crescido ligeiramente, mas ainda assim dá para termos uma noção da discrepância que existe perante as responsabilidades do Estado, tendo em conta particularmente que, do ponto de vista constitucional, a ciência é uma responsabilidade direta do Estado e a contração de dívida não é. Portanto, a cada ano que passa estamos a sacrificar qualquer coisa como 8 anos de investimento em ciência e tecnologia. E a outra nota que gostava de dar é que é muito diferente considerar o conhecimento como uma mercadoria ou considerar o conhecimento como uma necessidade e um direito até. As commodities não podem equivaler a direitos e necessidades, por isso mesmo, porque são commodities. Essa não é a visão dominante, como é evidente, que mercantiliza tudo.
Talvez fosse útil dividir a perspectiva do PCP aqui em duas dimensões, para ser mais fácil compreender. Uma delas é a orientação política. Não vou discutir ciência, eu sou geólogo, mas não vou discutir ciência, nem o mérito dos vossos trabalhos. Vou dar a opinião do meu partido sobre o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. E uma delas é a orientação política. Para que é que queremos o Sistema Científico e Tecnológico Nacional? O que é que queremos exigir desse sistema, de cada uma das suas vertentes? O que é que queremos do privado? O que é que queremos do público, dentro do público o que é que queremos dos laboratórios de Estado, o que é que queremos da universidade e dos centros de investigação, e depois de definir essa orientação política, definir quais são os recursos que devemos colocar à disposição para que ela seja cumprida, nomeadamente os financeiros, que depois corporizarão e materializarão os técnicos, os materiais, humanos e até os direitos dos trabalhadores, que estão absolutamente fundamental para o PCP. E aproveito entre parênteses para perguntar, até porque se falou aqui do pluralismo na ciência, quem é que é precário e é livre? Quem é que exerce precariamente uma tarefa na ciência ou em qualquer outra área e ao mesmo tempo é livre de decidir em que direção investiga e em que direção produz conhecimento? Quem é que é livre e o que é plural quando todo o financiamento da nossa ciência, ou não diria todo, mas a esmagadora maioria, está sujeito ao crivo dos projetos cuja direção é definida num centro que está completamente afastado das necessidades do nosso país, porque até nem está no nosso país. E, portanto, a partir daí fica fortemente tolhida a capacidade e a liberdade dos investigadores. E, portanto, posto isto, e para responder a estas duas questões, muito brevemente, do ponto de vista do PCP, queremos um sistema científico e tecnológico não para medir a sua eficácia apenas na produção, mas para ser capaz, na produção dos papers, dos artigos, das patentes, mas para ser capaz efetivamente de estar ligada ao tecido produtivo. Mas isso coloca um problema absolutamente fundamental. Qual tecido produtivo? É que anos e anos de política de entrega de soberania nacional e também da soberania económica a outros países fizeram com que a agricultura esteja destroçada, as pescas estejam destroçadas, a indústria esteja destroçada. E portanto, perante um aparelho produtivo débil, o sistema científico será necessariamente dedicado aos nichos a que alguns chamam a excelência, e isso afastará também a produção científica das necessidades reais do país. E numa outra dimensão, os recursos financeiros. Os recursos financeiros estão diretamente relacionados com esta primeira definição da orientação que queremos para o sistema científico e tecnológico, e do ponto de vista do PCP é preciso desde já acabar com a perversidade da precariedade no trabalho científico, é preciso criar, ou melhor, é preciso encher a carreira de investigador, no que trata dos institutos públicos e dos laboratórios, e é preciso dar dignidade também à tarefa de investigação no privado, principalmente quando olhamos para... Tenho que terminar, não é? Principalmente quando olhamos para os dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional e verificamos que a maior parte da ciência supostamente incorporada na produção nacional e da intensidade de investigação e desenvolvimento na indústria se traduzem em praticamente doutorados nenhuns num bom conjunto de empresas. Por exemplo, o Millennium BCP é das empresas que mais declara de investimento em ciência e tecnologia e aparece muito bem no ranking do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico e, no entanto, declara 0 doutorados nos seus quadros. Portanto, para nós também era importante esta valorização do trabalho científico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu limito-me a agradecer a presença dos senhores deputados. Acho que ficaram com uma noção daquilo que os vários partidos políticos na nossa Assembleia da República pensam sobre algumas destas questões. Foi importante para eles também terem a noção da diversidade de pessoas que aqui estão, a diversidade de temas, e eu passava desde já, depois de agradecer a todos a vossa presença aqui connosco. Sei que isto foi... estivemos a fazer votações no Parlamento antes de vir para aqui, foi tudo a correr, agradeço muito e agradeço ao Carlos Salema também o ter a paciência de dar-nos 2 ou 3 minutos a mais no processo. Muito obrigado. Compete-me agradecer aos senhores deputados. Muito obrigada, não só pela vossa presença, mas pela vossa maneira de serem capazes de controlar o tempo. Estamos quase bem.